tempo em que Satanás, ele está se apoderando de vidas. E está fazendo grandes catástrofes. Poucos meses atrás, um jovem se muniu de armas automáticas, encheu sua vida de um sentimento totalmente entregue a um sentimento maligno. E ele entra pela manhã numa escola. E aquele homem, aquele rapaz que entra naquela escola, não está fazendo aquilo apenas pela influência de uma doença mental. Porque eu acredito sim que há doenças mentais que deixam os seres humanos debilitados. Mas quando essas coisas acontecem de sorte que uma pessoa consegue arquitetar, planejar e executar um massacre de crianças, é porque esse espírito operou no passado e está operando no presente. E eu estava lendo um texto da palavra de Deus e o Espírito Santo me disse: eis aí o quadro de muitos desta geração. E esses negócios que nós estamos vendo repetidamente nas mídias, a violência, principalmente nesse país, onde pessoas se munem de armas de fogo e entram em estabelecimentos onde tem pessoas aglomeradas e começam a disparar para matar pessoas que elas nunca viram, nunca conheceram. E eu me lembro do que está escrito na Bíblia, que o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu também lembro que na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia que estamos lendo e crendo, também está escrito que ele veio para desfazer as obras do mal. E a Bíblia diz que aqui no capítulo 5 de Marcos está escrito: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo as cadeias podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E aqui que o Espírito abriu meu olho, e ninguém podia subjugá-lo, e ninguém podia domá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras. Queridos, aqui está sendo narrado uma das histórias de libertação mais fortes que nós podemos ver nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas quando você começa a ler o capítulo 5, o primeiro versículo e a primeira palavra tem algo muito interessante. A Bíblia diz assim, ó: entre mentes chegaram à margem. Ou seja, eles conseguiram chegar aonde Jesus queria que eles chegassem. Mas se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos passarem de uma parte, de uma margem do mar da Galileia até a outra parte, sem falar com eles o propósito da viagem, sem alertar a eles o que iria acontecer no meio da viagem. Jesus está dizendo para os seus discípulos simplesmente: entrem no barco e vamos a outra margem. E eles, como de costume,
obedeceram a palavra de Jesus. E ao entrar naquele barco, querido, eles iriam experimentar uma das maiores tempestades de ventos contrários que aqueles pescadores experientes haveriam de enfrentar. Eu tenho acompanhado a história da nossa igreja e hoje pela manhã eu quero louvar a Deus pelo lindo trabalho que vocês fizeram para honrar ao Senhor e também a minha vida. E eu vi a dedicação, eu vi o trabalho sendo feito, mas eu tenho certeza que nos bastidores, eu tenho certeza que no planejamento e na execução, muitos ventos contrários se levantam e se levantaram. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, lindo, com a presença palpável do Espírito Santo na casa do irmão Léo. E saímos de lá com a paz tremenda, deixamos a paz, porém durante o período da noite, levantou uma grande tempestade. E é assim que a gente está entendendo os nossos dias também. A gente vive uma experiência de glória com Jesus hoje e parece que em poucos minutos ou em poucas horas ou talvez em poucos dias depois estamos no meio de um cenário que parece que Jesus nem está conosco. E Jesus está na terra. Olha para mim, por favor, porque eu tenho algo para te passar e é rápido. A Bíblia diz que Jesus ficou aqui na terra por 33 anos e meio no seu ministério humano, em carne, como o verbo encarnado. E o seu ministério durou 3 anos e meio aproximadamente, que ele aos 30, aos 33, ele fez o seu ministério, pregou a palavra e cumpriu a sua missão, de sorte que Jesus não podia perder tempo. Ele tinha um itinerário que vinha do Pai para ele. Ele tinha, querido, de Deus, uma ordem de cumprir aquilo que o Pai queria. E Jesus não ia onde ele desejava, Jesus ia onde ele era guiado para ir. Porque Jesus andava debaixo de uma linda influência do Pai e do Espírito. Jesus não andava pelas suas próprias pernas, sendo Ele Deus, sendo Ele Senhor, Criador de tudo, sendo Ele o dono de tudo, sendo Ele, querido, aquele que é o autor e é o consumador de tudo. Jesus, enquanto esteve na terra, Ele foi guiado, Ele foi influenciado, Ele foi dirigido pelo Pai e pelo Espírito. Por isso que Jesus iria enfrentar o que iria enfrentar e não ficava ansioso, ou turbado, ou preocupado, ou impotente diante das circunstâncias. Por quê, pastor? Porque Jesus veio com a agenda de desfazer a agenda do inferno e estabelecer a agenda do reino. Jesus, ele diz, para eu estabelecer a agenda do reino, eu tenho que destruir a agenda do inferno. Para eu estabelecer a agenda do perdão, eu tenho que destruir, aleluia, as cadeias do pecado. Por isso Jesus não perdia tempo. Por isso Jesus não perdia oportunidade. E por isso que as pessoas que tiveram grandes resultados da ministração de Jesus foram espertas, foram inteligentes, espertas no bom sentido, foram inteligentes, souberam aproveitar a sua oportunidade, porque Jesus sim entrou em algumas cidades muitas vezes, mas em outras ele entrou uma vez apenas. Em certos lugares, Jesus, querido, ia e via, entrava e saía. E a Bíblia diz que nesses lugares aonde Jesus ia e entrava, Jesus depois teve que trazer uma palavra de juízo sobre elas, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se houvesse, aleluia, acontecido milagres, aleluia, sinais, aleluia, lá em Sodoma, em Gomorra, ela teria se subvertido, não debaixo do juízo, mas debaixo do poder de Deus para convencer. De sorte que, queridos, a igreja, aonde nós estamos acostumados a vir, ir e vir, e Jesus ir e vir, pode ser um lugar para nós que nós vamos
perder o que viemos buscar para ganhar. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo que tem muita gente, e Ele fez você ver. Tem gente que veio aqui hoje para ver que tem muita gente guiado pelo Espírito Santo. Tem muita gente que não está operando por si próprio. Agora, o que eu quero lembrar a vocês, eu li um texto, porque o que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus tinha na agenda dele uma visita em Gadara. Eu não iria em Gadara. Se me perguntasse, pastor, vamos a Gadara, e eu saber o que tem em Gadara, eu já dizia, não vou a Gadara, porque o texto me informa algumas coisas em Gadara que para mim, querido, parece que é incompatível ao que Jesus veio fazer. Primeiro, Gadara é um lugar onde as pessoas estão vivendo economicamente da desobediência a Deus. Que isso, pastor? A Bíblia diz que em Gadara as pessoas não pastoreavam ovelhas, elas pastoreavam porcos. E os porcos, eles eram considerados animais impuros para aquele tempo. As pessoas que estavam criando porcos, irmão, porco não dá nada a não ser bacon e tocinho e carne de porco, aleluia. Porco, quando você cria porco, você já está pensando no bichinho, cresce logo porque eu quero te matar e te comer. Porco, ele é um animal que quem está pastoreando ele, ou quem está fazendo ele crescer, já está pensando em matar. E a Bíblia diz no livro de Levíticos que Deus deu ao povo de Israel alguns comandos, algumas ordens, algumas ordenanças. Abre parênteses aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que você não entende, você não quer entender, e nem quer crer, e nem fala assim, para que isso? É Deus que mandou, obedece e fica tranquilo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se te chamar, amém. Se não te chamar, dá glória. Se te der oportunidade, dá um culto de Pentecostes. Se também não te chamar, dá um culto de Pentecostes também. Aleluia. Escuta, Gadara é um lugar que Jesus conhecia o costume das pessoas. Conhecia o dia a dia delas. E a base comercial delas. E o que fazia deles um povo que estava literalmente, irmão, você precisa de ouvir essa palavra. Você precisa de ouvir essa palavra. Olha só, Jesus sabia que tinha um povo que estava num lugar que literalmente eles estavam desobedecendo uma ordem divina. Porque eles não estavam apenas cultivando para pecar. Porque tem uma coisa é a seguinte, eu cultivo um pecado que esse pecado só me faz mal a mim. Mas quando eu cultivo um pecado que esse pecado vai fazer mal a mim e ao meu próximo. Ou seja, ninguém vai, querido, pastorear um rebanho de porco e vai comer aquele rebanho de porco sozinho. Ele vai dar alguém para comer também. Ele vai fazer crescer alguma coisa que quando alguém comer vai ser cortado. Tem gente que está pastoreando esse tipo de elemento. Tem gente que está arrebanhando. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que Deus está levantando um grande exército. Mas não acho que Satanás também não está levantando um grande exército, porque está. Tem gente que está na frente de movimentos, querido, que eles estão dizendo que isso aqui é porcaria, isso aqui é lixo. Tem gente que está arrebanhando multidões, estão fazendo passeatas nas cidades, nas grandes cidades, dizendo, não, casamento agora não é entre um homem e uma mulher, pode ser entre um homem e outro homem, uma mulher entre outra mulher, e é isso que nós queremos, e uma grande multidão é arrebanhada e está sendo pastoreada por algumas pessoas aí. Tem gente que está arrebanhando outro grupo de pessoas, dizendo, não, o negócio é o seguinte, engravidou, você tem direito de escolher se você quer ter ou não. E tem gente, querido, que consegue lotar muitas igrejas maiores do que essa nossa incapacidade de pessoas de assentar, para dizer para elas assim, venha após mim, porque é o seguinte, esse negócio de vocês ficarem aí adorando esse Deus que vocês não conseguem ver, não conseguem tocar, eu vou dar um Deus para vocês que vocês conseguem tocar e ver. É só você ver aqui, uma imagem aqui, outra imagem ali. Irmãos, nos dias de Jesus tinha pessoas que estavam, como nossos dias de hoje, literalmente assumindo que queriam fazer o mal e queriam
andar no caminho contrário à palavra de Deus. E esses ambientes, depois de um tempo que Deus usa de misericórdia, depois de um tempo que Deus insiste, levanta profeta, envia mensageiro, faz o que tem que fazer, aí, querido, Deus tem que bater o juízo, o martelo. E isso não é apenas coletivamente falando, não. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, não vai contender com o homem para sempre. O Espírito Santo te ama, te convence, te dá livramento. Usa uma pessoa, envia outra, te traz num lugar onde tem Deus, te ensina a palavra, revela para você, dá um grande livramento, mas você não quer se alinhar, não quer se acertar, não quer se ajustar, não quer entrar pelo caminho de receber a recompensa da obediência, mas você quer porque quer viver uma vida dissociada do senhorio, da orientação, da liderança, da influência de Deus através do Espírito. Então aí, esses lugares se tornam, escute o que eu vou falar, esses lugares se tornam lugares que atraem, lugares que chamam a manifestação e a operação dos espíritos imundos. Querido, se você é crente, e você passa, crente, vou agora para as pessoas que não são, vamos para os crentes. Você é uma pessoa crente, e você passa, durante a sua semana, 4, 5 horas, na frente de uma novela, que está te ensinando a trair o seu marido. Está te ensinando que o homossexualismo agora não pode ser visto mais como um comportamento errado, mas é problema biológico, de saúde, as pessoas nascem assim. Estão tentando, meu irmão, reverter, torcer, destruturar o que Deus há séculos, há milênios, já estruturou pela palavra. E agora vem um grupo e diz assim, não, está tudo errado. Tudo que os homens viveu e deu certo está errado. Então, Deus não vai descer do trono e vai dizer para a pessoa, você não pode, porque Ele te deu o que Ele não vai te tomar. Deus não te tira o direito de ter livre arbítrio. Deus te ama e te ama tanto que não te toma o que Ele te deu. Ele te deu o direito de escolher. Deus não vai ter ninguém lá no céu adorando Ele, porque Deus colocou um anjo com a espada de fogo nele e diz assim, você me adora ou você morre? Não. No céu não vai entrar gente por obrigação. No céu vai entrar todas as pessoas que decidiram, optaram, se renderam ao amor de Deus quando Ele deu para nós Jesus. Deus não está interessado que você sirva a Ele por obrigação, não. Agora olha só, eu não sei quais são os outros pecados que aquela cidade cultivava, mas Ele me abriu os olhos hoje, eu dizia, meu Deus, mas por quê? Numa nação que tinha a promessa, escuta, eu estou falando de Israel, eu não estou falando dos povos pagãos, eu não estou falando, querido, de uma nação que ela estava debaixo das trevas, não, eu estou falando de uma nação, que essa nação tinha recebido já, até a manifestação do Filho de Deus, de Jesus, já tinha recebido pelo menos 4.000 anos de revelação de Deus através do seu povo. Querido, essa é uma nação que conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra, mas eles decidiram, como cidade, como lugar, que eles iriam quebrar a lei de Deus, iriam cultivar dentro do seu território, dentro das suas cidades, dentro do seu ambiente, eles iam cultivar aquilo que quando fosse consumido, aquilo quando fosse comido, aquilo quando fosse servido, iria quebrar o elo entre a pessoa e Deus. Deixa eu ser bem claro, pessoas que estavam cultivando o pecado para os outros pecarem e tirarem os outros da presença. Irmão, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te dizer, não fomos chamados para pastorear porcos. Jesus disse, não dê nem as pérolas aos porcos, nem fique passando revelações àqueles que querem se comportar como os.
Sabe o que aconteceu com esse lugar? Pela insistência e a dureza do coração daquele povo. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu que um demônio, um homem, pudesse alojar dentro do seu corpo 2.000 demônios. E leia a história, que eu não tenho tempo. E a Bíblia diz que aquele homem aterrorizava aquela cidade. Tem lugares, querido, que se entregaram às paixões infames da carne. Tem lugares que se entregaram tanto à devassidão do pecado. Tem lugares que os líderes daqueles lugares, que os governantes daqueles lugares, que a sociedade em geral daqueles lugares, entregaram tanto aquele lugar às paixões da carne, ao pecado deliberado, que Deus permite eles colherem o que eles plantam. E Gadara, toda vez que a gente ouve falar Gadara, a gente lembra do quê? E lá tinha um endemoniado. Por que? Eu fiquei perguntando, por que, meu Deus, um lugar onde estava dentro do território de um povo que tem aliança, chegou neste ponto? Por que dentro da igreja? Por que dentro da igreja, no meio do povo de Deus, a gente está vendo manifestações demoníacas, pessoas dando lugar a espíritos imundos, pessoas sendo levadas a cometer cada tipo de coisas horrendas, terríveis? Se você for nas penitenciárias do Rio de Janeiro e você começar a entrevistar muitos daqueles jovens que estão detentos, você vai perguntar para eles a origem deles. Muitos vão dizer assim: minha mãe é dirigente do ciclo de oração, meu pai é diácono, meu irmão é pastor, eu fui da igreja, eu cantei no coral. Queridos, tem muita gente que andou e não anda mais. Por que não anda mais? Porque não estão deixando ser influenciados pelo Espírito. A Bíblia diz que a situação desse moço foi tão degradante, foi tão terrível, foi tão horrenda. A situação desse moço, desse homem, era tão deplorável, que a Bíblia diz que ele era o pavor da cidade. As pessoas tentavam controlar ele com correntes. As pessoas tentavam lidar com ele com cordas. Diziam assim: olha, é um monstro, é um ser que nós não temos como controlar. Não tem médico que dá a situação para ele. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem dose cavalar de tranquilizante que derruba esse rapaz. É claro, ele não está sendo movido por coisas da terra, ele está sendo movido por coisas fora da terra, do mundo espiritual, do mundo maligno, do mundo caído, do mundo que quando consegue penetrar, entrar, porque tem que dar lugar, irmão, para um diabo entrar e manifestar e ficar ali muito tempo apavorando, tem que ter tempo para aquele demônio se alojar e ter liberdade para fazer. Mas depois que eles dão legalidade, depois que eles dão bastante lugar e os demônios tomam posse, agora eles não querem mais, agora eles querem resolver o problema e chamam isso de problema mental. Chamam isso de problema social. E tentam colocar uma prisãozinha aqui, tentam colocar um grilhãozinho ali, tentam colocar uma situação ali. E todas as vezes que eles colocavam corda naquele moço, a Bíblia diz que o próprio moço endemoniado que estava... Irmão, tem gente aqui, ó, e eu não sou diferente não. Não acho que eu estou me colocando fora não. Até, meu irmão, há 20 anos de idade, eu fui guiado por esses espíritos malignos. E eu fazia coisa terrível. E depois que eu fazia, no outro dia eu falava assim: por que eu fiz isso? E tinha coisas que eu fazia, que as pessoas me contavam que eu fazia, que eu nem lembrava que eu fazia. Por quê? Em determinados momentos, a minha própria mente era tomada. E eu ficava só com a história dos meus amigos, dizendo: rapaz, o que você fez? Eu fiz o quê? Mas as marcas ficavam. E a situação desse moço era tão deplorável, que a Bíblia diz que ele despedaçava os grilhões. O pai desse moço não podia com ele. A mãe desse moço, apesar de amá-lo, não podia com ele.
Os familiares diziam, não, nossa família não quero não. Falava o nome dele e falava que era da família. Não, da minha família não. Esse moço começou a ficar rejeitado, não pôde morar em casa. Esse rapaz ficou tão rejeitado que ele não podia morar na casa de um parente. Esse rapaz ficou tão difícil a situação dele, que eles não podiam mais contê-lo na escola, não podiam mais contê-lo nos centros sociais. E a Bíblia diz que esse rapaz foi buscar a sua morada no meio dos mortos. Começou a levar ele para os sepulcros. E a casa dele agora começou a ser a casa dos sepulcros. E a Bíblia diz que ninguém, oh aleluia, que ninguém podia domá-lo, ninguém podia subjugá-lo, até que Jesus acordou um dia e perguntou: Pai, qual é o itinerário hoje? Pai, onde o Senhor quer que eu vá hoje? Aonde nós vamos fazer um trabalho para a glória do Seu nome? Pai, onde o Senhor quer? E lá do céu bradou um nome assim: Gadara. E Jesus disse: Gadara, Pai? Sim, meu filho, Gadara. Eu tenho para mim que Jesus, não está escrito na Bíblia, é conjectura minha. Jesus disse assim: Gadara é. Aleluia. E Jesus mandou os discípulos. O problema é que Jesus sabe de tudo e a gente só sabe o que Ele manda e o que Ele revela. Diga para o teu irmão, se vai ter um dia que você vai saber de tudo. Vai ter um dia que você vai enxergar. Vai ter um dia que você vai entrar nessa igreja aqui, os seus olhos vão estar abertos, você vai ver quem marcha com essas irmãs aqui. Vai ter um dia que você vai entrar aqui, os seus olhos e os seus ouvidos vão estar afinados com o céu, e você vai entender por que eles adoram desse jeito. Porque tem dois tipos de pessoas na terra. Vamos colocar dois tipos de pessoas e dois tipos de pessoas com diferentes ações sobre as suas vidas. Tem aquelas pessoas que estão na terra e elas estão operando pelo espírito delas mesmas, influenciados pelo espírito maligno, mas não estão possessas. Elas se guiam. Mas há outras que estão sendo guiadas pelo próprio espírito de Satanás, como esse rapaz. Mas também tem outros que estão andando como os discípulos, guiados por Jesus. Tem outro tipo de pessoa que está sendo guiado por Jesus. Então Deus estava dizendo Gadara, porque Gadara é o encontro dos guiados por Jesus e dos guiados pelas trevas. E esta guerra vai acontecer e vai se saber e vai se registrar quem é poderoso para subjugar, para domar, para destruir. Aquele que quando doma, aquele quando subjuga, faz os outros destruir. Tem um que está vindo aí para destruir. O destruidor. Deus me deu essa palavra hoje à tarde e Ele mandou eu assistir o que ia acontecer. Não precisa nem pregar. Mas eu estou pregando para você entender o que está acontecendo. Queridos, o mundo não vai ficar melhor. Queridos, daqui até o arrebatamento, não espere o mundo melhorar. Pastor, mas agora nós temos iPhone, nós temos agora iPad, nós temos agora iTudo, nós temos tanta tecnologia. Se isso para você é melhora de mundo, amém. Isso é bom, mas eu estou te dizendo que isso não tira do mundo a corrupção. Isso não tira do mundo o pecado. Isso não tira do mundo a destruição. Isso não tira do mundo a violência. Isso não tira do mundo, querido, aleluia, as drogas. Isso não tira do mundo a prostituição. Isso não tira do mundo, aleluia, a raiva que as pessoas têm incutido dentro de si. Isso não tira. O avanço da tecnologia, o avanço da ciência, o avanço da medicina, a única coisa que pode fazer é prolongar um pouco mais a situação do homem aqui na terra. Mas se ele estiver debaixo de uma influência maligna, os anos da vida dele aqui na terra serão poucos em relação à sua eternidade. E por fim, aleluia, a sua eternidade vai ser longe de Deus. Ao passo que a Bíblia diz que existe um povo que resolveu deixar Jesus guiar a sua vida. E porque está sendo guiada a sua vida, Jesus ordena e diz: vai,
E para ir aonde Jesus manda, Jesus vai junto. E parece que às vezes quando Jesus manda a gente sair de um ponto A e para um ponto B, para algo tremendo, no meio do caminho parece que Jesus nem está conosco. Jesus dormia no barco e o vento soprava. Jesus dormia no barco e as ondas encapelavam-se. Jesus dormia no barco e o pânico tomou conta do barco. Jesus dormia no barco, mas Jesus dormia no barco porque sabia que Gadara era a batalha dele. E enquanto Jesus, aleluia, não chegava no lugar da sua batalha, ele confiava que os que ele mandou levá-lo lá dariam conta do recado. Jesus disse: vocês são pescadores, vocês sabem navegar esse negócio. Eu preciso ir lá destruir as obras do inferno. Me leve até lá. No nome de Jesus. O que Jesus está dizendo para você nessa noite? Deixa eu dentro da sua vida. Deixa eu dentro do seu barco. Deixa eu te guiar. Me leve nos lugares aonde estão os demoniados. Me leve nos lugares aonde estão os enfermos. Me leve nos lugares aonde tem as operações malignas. Me leve nos lugares aonde estão, aleluia, os lugares terríveis da terra. Me leve lá. E não se assuste se parecer que eu durmo por um tempo. Me leve lá, porque só eu posso fazer o que o diabo está fazendo. Só eu posso destruir o que ele está fazendo para destruir. Só eu posso dar vida. Só eu posso libertar. Só eu posso curar. Querido, se eu pudesse tirar o vício do cigarro de qualquer pessoa, eu ia lá e tirava. Mas o que eu posso fazer é dizer: o meu Jesus que eu trouxe para conversar com você, se você crer, ele vai te libertar. Se eu pudesse tirar uma pessoa do crack, eu dizia: sai do crack, porque eu tenho poder para te tirar do crack. Mas eu não posso, mas eu posso chegar para aquela pessoa e dizer assim: meu filho, eu trouxe Jesus até aqui. Você não sabe o que eu tive que passar para chegar até aqui. Mas Jesus está comigo, meu filho. E se você crê que Ele está comigo, no nome de Jesus, as cadeias do crack vão cair. Meu querido, você não sabe a luta que dá para você levar Jesus a um lugar onde Ele quer operar o que você não pode operar. Mas o seu barco não pode afundar. O vento não pode parar o teu barco. As ondas não podem parar o seu barco. Parece que Jesus dentro do barco está. Mas eu quero te dizer, se a fé faltar, querido, se a fé for pouca, acorda Jesus aí dentro. Vem para um culto de Pentecoste. Vem para uma oração. Vem para um jejumzinho. Vem mais um pouquinho para a consagração. Se a fé está pouca e Jesus ainda não chegou aonde Ele precisa chegar para usar a sua vida, vem para cá. Vamos acordar Jesus aí que está aí dentro de você, para Ele fazer com o seu vento. Cala a boca, vento. Calma aí, tempestade. Eu preciso desse barco para me levar até Gadara. Porque em Gadara tem um duelo que ele não pode, mas eu posso. Tem um duelo em Gadara que ninguém pode, mas eu posso. Tem um lugar que Deus vai te levar e você precisa chegar. Porque quando você chegar, Jesus chegou. Porque aonde você entrar, Jesus entra com você. Porque quando você colocar o seu pé lá, Jesus já colocou o dele. E o que estiver operando do mal lá, o que estiver operando do inferno lá, vai ter que se dobrar. Porque tem um que doma o inferno. Tem um que doma os demônios. Tem um que doma Satanás. Fica de pé comigo. Ele já tocou pessoas aqui hoje. Ele já tocou a sua vida hoje. Ele tocou a sua vida hoje, filho. Você sentiu o toque dele? Foi ruim? Você está dizendo: não, Jesus, não me toca mais não. Já que Ele te tocou, filho, siga deixando Ele te tocar. Mas nessa noite, eu quero fazer uma oração rápida, porque a hora já passou. Eu quero te dizer que já tentaram inúmeras vezes fechar a porta dessa igreja. Eu quero te dizer que já tentaram de todas as sortes travar a nossa voz, calar os nossos lábios. Eu quero te dizer que o inferno, se o inferno pudesse, irmão, não teria nenhum de nós aqui. Mas dá uma olhadinha à sua volta e diga assim: olha o barco aí. E nessa noite, alguma coisa se fez e despertou ele. Alguma coisa nós fizemos aqui, que ele se levantou e deu ordem ao nosso vento.
Ele deu ordem às nossas águas. E Ele disse, vamos chegar lá. Feche seus olhos. Eu quero perguntar.